Fala, concurseiro! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Tríade Estudos Avançados, especialmente no programa Método CESP-FGV 2.0, tá bom? Olha só, terminamos a aula passada falando sobre fontes do direito penal. Você deve se recordar que falamos de fonte material, fonte formal, dissemos que, na verdade, fonte é gênero, que temos como espécie fonte material, fonte formal, a fonte formal se subdividindo em fonte formal mediata e imediata. Lembra disso? Recordou? Lembrou? Então, vamos resolver agora umas questões sobre fontes. Em seguida, a gente passa para uma noção geral, uma noção necessária para a gente começar o estudo sobre os princípios do direito penal, que é algo que despenca nos concursos, principalmente para carreiras policiais. Então, já vou compartilhando aqui contigo as questões para que você possa, desde já, testar o seu nível de aprendizado, o seu nível de compreensão da disciplina, tá certo? Vamos procurar aqui a questão sobre fontes. Olha aí, passando só aqui o que nós já vimos. Pronto, questão na tela. Questão número 1. Você vai dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo. Você pausa o teu vídeo e tenta responder. Vê se você conseguiu compreender o conteúdo. Dá uma pausa. Vou te dar aí 2 segundinhos. Dê a pausa agora. Daqui a pouco você volta e segue aqui conosco na resolução da assertiva, tá certo? Vamos lá. A respeito dos princípios e fontes do direito penal, julgue o item subsequente. Em matéria penal, o costume contra a legem não possui eficácia jurídica, mesmo que haja descompasso entre a lei penal e a realidade histórico-cultural. E aí, caro candidato, cara candidata, a assertiva está certa ou a assertiva está errada? Bom, lembre-se que nós falamos das espécies de costume, né? E falamos do costume contra a legem, ou seja, o costume contra a lei, né? Costume contra a lei. E se recorda que eu falei que o costume contra a lei, muito embora haja uma percepção de que muitas pessoas possam realizar aquela conduta e haja uma percepção de que ela não tenha mais uma relevância jurídica, não tenha mais uma relevância jurídico-penal, isso é um ledo engano, porque a lei penal continua valendo, por mais que as pessoas possam agir contrária àquela lei. Trouxe para você o exemplo do jogo do bicho, lembra? Por mais que as pessoas continuem jogando, realizando a contravenção de jogo do bicho, né? Por mais que isso seja um costume, né? Enfim, continua sendo uma contravenção penal. O que eu quero te dizer com isso, eu quero que você grave isso bem, é que o costume ele não tem a força, não tem o poder de revogar uma lei penal. Não tem o poder de revogar um crime nem uma contravenção penal. Crime ou contravenção só se revoga por meio de lei. Então, o costume ele não vai revogar, né, a lei penal, né? Então, perceba, aqui na questão, né, em matéria penal, o costume contra a lei não possui eficácia jurídica, mesmo que haja descompasso entre a lei penal e a realidade jurídico-criminal. Exatamente, pessoal, certa a questão, né? O costume ele não possui essa eficácia jurídica, né, de desconstituir um crime ou de desconstituir uma contravenção penal. Ele não vai revogar, porque crime e contravenção só são revogados mediante lei, tá bom? Passemos agora para a segunda questão. E da mesma maneira, nessa segunda questão, você vai dar uma pausa no vídeo e vai tentar responder, certo? E aqui depois você volta comigo para a resolução da questão, tá certo? Pausa aí agora o teu vídeo, vai lá. Bom, voltando aqui, né? Com relação às fontes do direito penal, é correto dizer que as fontes formais são classificadas em... Veja só, essa é uma questão da Polícia Civil de São Paulo, do ano 2012. Né? A banca cobrou exatamente isso, né? A classificação das fontes,
que eu te falei, às vezes a gente pensa que é óbvio, que é muito simples, não cai em concurso. Está aí um exemplo de uma questão que caiu em concurso público. Né? Com relação às fontes do direito penal, é correto dizer que as fontes formais são classificadas em... Perceba que eu te falei que fonte se subdivide em fonte material e fonte formal. Fonte material e fonte material. Certo? Falei disso. O que ele quer saber aqui é a classificação da fonte formal, né? Fonte formal. Claro, a fonte formal ela tem uma subdivisão, né? E é exatamente isso que a banca quer. É a resposta da questão. Né? Mas vamos analisando item a item para você poder compreender melhor, tá certo? Ó, a assertiva A, letra A. A fontes formais são classificadas em materiais e de cognição. Pessoal, tá na cara que está errado, né? Tá na cara que está errado, por quê? Fonte, sim, se divide em material e formal, mas a questão não quer a subdivisão da fonte enquanto gênero, mas especificamente da fonte formal. Então, letra A está fora. Fonte imediata, correto, e substancial. Não, pessoal, não. A fonte formal ela se subdivide sim em imediata, lembra? Mas substancial, não. Substancial, não. Fonte imediata e de produção. Fonte imediata e de produção. Aqui, pessoal, fonte de produção, fonte material. Isso aqui remete àquela percepção, né, de qual órgão responsável por produzir o direito penal. Lembra que eu falei para você na aula passada que isso só compete à União legislar em matéria penal, conforme o artigo 22 da Constituição. Muito embora lá no parágrafo único do artigo 22 haja uma exceção, que é a possibilidade de a União autorizar os estados, mediante lei complementar, a União autoriza mediante lei complementar, que os estados legislem sobre assuntos específicos atinentes àquele estado. E eles vão legislar em matéria penal. É uma exceção. No caso aqui, não contempla a nossa resposta, fonte imediata de produção, não. Fonte formal, lembre-se, fonte formal é aquela que faz com que o direito penal se torne conhecido, se revele para o mundo jurídico. Né? Então, não tem a ver com produção aqui, tá certo? Fonte imediata e imediata. Chegamos à nossa resposta. A assertiva é a letra D. Né? Porque, veja só, fontes formais elas vão se dividir em fonte formal imediata e imediata. Imediata, se lembre, que é a lei. Né? A única fonte formal imediata é a lei. E a fonte formal mediata, para a doutrina moderna, nós temos a jurisprudência, a Constituição, os tratados internacionais que tratam sobre direitos humanos, enfim, princípios, jurisprudência, uma corrente muito minoritária colocada a doutrina, né, mas aí possivelmente você não vai encontrar isso na sua prova. Então, assertiva correta, letra D. Fonte. Resumo geral. Fonte se subdivide em fonte formal e material. A fonte formal se subdivide em imediata e imediata. A nossa assertiva correta é a letra D. E a letra E, exclusivamente de cognição ou de conhecimento, não, né, pessoal? Tá equivocada também a letra E, certo? Se você conseguiu responder essas duas questões, fazendo essa linha de raciocínio, encontrando o erro, pô, tá legal, tá perfeito. Se você não conseguiu, ficou com certa dificuldade, volta à aula, dá uma assistida novamente, vai no material de apoio, lá no material suplementar, que vai estar na área do aluno, dá uma lida, enfim, e tem que estar com isso na cabeça, esse esquema na cabeça, tá certo? Então, faz o teu desenho aí, faz um croquis, um mapa mental sobre essas questões, para estar tudo bem bonitinho na tua mente, tá certo? Para que você possa até mesmo acessar de maneira rápida esse conteúdo. Só antes de entrar em princípios, eu gostaria de trazer para vocês umas noções fundamentais, né, para que a gente possa, quando entrar em princípios, não se perder, né, muito, ou não saber de onde vem algumas informações, né, para que a gente possa ter um assunto sedimentado na nossa memória. Né? Então, antes de começar, né, falar de princípios, é interessante que a gente comece a falar, claro, de norma penal, né? Norma penal. Porque a gente fala tanto, o que são as normas, o que são as normas penais, enfim, regras e princípios e tal. Antes de entrar em princípio, a gente vai passar por isso aqui agora, esse conhecimento brevezinho sobre norma penal, tá certo?
Vê só, norma, né, norma é o produto da interpretação. Trata-se do sentido que se extrai do texto legal. Perceba que eu tenho, por exemplo, um tipo penal lá, um texto legal. Aquele texto legal que está escrito, que é um texto descritivo ali, ele não é a norma penal. Ele é o texto legal. A norma penal é o produto da interpretação. Quando eu leio aquele texto e eu interpreto a norma, aquele conteúdo que eu extraio, aquela interpretação que eu extraio é a norma penal, certo? É a norma penal. Né? E aí tem a conclusão aqui no nosso slide que você pode acompanhar direitinho. Ó. Logo, o texto legal é um conteúdo não interpretado, pois quando se dá a interpretação e se extrai um sentido, estaremos diante da norma. Assim, portanto, a norma possui caráter proibitivo, enquanto a lei um caráter descritivo. Exemplo, você pega lá o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Aqui que está escrito, matar alguém, é o texto legal. É o texto legal. Quando você interpreta, e você interpreta no sentido de perceber que o mandamento é que você não mate alguém, você percebe, ó, tá lá, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Né? Aí você olha, o que o legislador quis colocar aqui é que eu não deva matar. Né? Então, para mim, a norma será não matar alguém, né? Não matar. O comando normativo vai ser esse. Então, essa interpretação que você tirou daquele texto legal do artigo 121 é a norma, certo? É a norma. Então, por isso que se diz que a norma possui um caráter proibitivo, enquanto a lei um caráter descritivo. Certo, pessoal? Ó, e eu falei que norma, né, ela se divide, né? A gente vai extrair entre normas e regras, né? Aliás, perdão, a norma se divide em princípios e regras. Princípios e regras. Percebo que no slide aí tá a norma aqui, mas corrijam, por favor, corrijam antes de lançar lá para vocês esses slides, que aqui é regra, tá bom? Não é norma. Aqui exatamente nesse ponto do slide é princípios e regras, tá bom? Que a norma, ela se divide em princípios e regras. Princípios e regras, tá certo, pessoal? Então, vê só. O que é um princípio? O que é uma regra? Ó, princípio, né, é uma pauta genérica, né, é um programa abstrato. Poderia dizer para você que princípio é um mandamento nuclear de um ordenamento, de um sistema jurídico. Princípio é aquela essência, né, é aquela essência de algo. E aí é o que nós vamos falar mais na frente, princípio da legalidade, princípio da taxatividade, princípio da insignificância, são mandamentos nucleares de um sistema. E aí os princípios eles podem estar positivados, escritos, ou podem ser implícitos, tá bom? Vamos estudar os princípios mais na frente, no próximo bloco. Já a regra, que você encontra aí do lado direito, né, você encontra aí no slide, a regra é uma pauta específica. Ela impõe ou proíbe algo. Né? A regra é algo muito claro. Né? É algo muito claro, está ali posto. Está ali posto. Proibindo ou permitindo alguma coisa. Por exemplo, o prazo para conclusão de um inquérito. É uma regra. O prazo para interpor um recurso. É uma regra. Né? Diferentemente do princípio da taxatividade, diferentemente do princípio da insignificância. Pessoal, princípio. Qual a vantagem do princípio? Ele vai permitir uma adaptação conforme o tempo e o local. Né? Isso é uma vantagem do princípio. Né? Se eu estou observando o princípio na aplicação da lei penal, é muito interessante isso, porque ele é mais maleável, ele é mais discricionário, ele permite uma adaptação conforme o tempo e o local, conforme a sociedade, certo? Mas qual é o problema dos princípios? Vão gerar uma certa insegurança jurídica, né? Porque ele tem um espaço muito grande para uma amplitude interpretativa. Né? Então, não gera muito esse juízo de certeza. Essa é uma crítica, tá bom? Aos princípios. Já as regras, elas aumentam a segurança jurídica. Né? Ela tem uma menor amplitude interpretativa. Né? Ela, apesar de prejudicar a adaptação, mas a regra é ali. Tá? O prazo ou é aquilo ou é aquilo. O prazo X
né? Nem mais nem menos. Então, a regra já ela é cumprida à risca, né? Enquanto os conflitos entre princípios eu posso resolver pela ponderação. E professor, o que é a ponderação? É você ponderar um princípio e outro. Tem dois princípios aqui para aplicar no caso concreto, né? Por exemplo, princípios, digamos que, claro, tem que aplicar um princípio, da ampla defesa, o princípio da ampla defesa, o princípio, e aí são processuais, princípios processuais. Então, pessoal, não vamos trabalhar ainda no direito penal. Mas eu posso pegar o princípio da ampla defesa e comungar com o princípio lá da publicidade dos atos, né, processuais, enfim. Então, se eu tenho dois princípios entrando em choque, eu posso ponderar, limitar um, né, limitar um pouco do outro, para que eu possa ter a aplicação dos dois, né? Para que eu não exclua um, para que eu não aniquile um princípio em nome do outro, né? Eu posso ponderar, adaptá-los, né, adaptar a aplicação, mitigando uma parte de um, uma parte de outro. Já as normas não. As regras, né, quando elas entram em conflito, né, as regras, quando entram em conflito, aplica-se a regra da exclusão. Ou seja, se eu tenho duas regras em conflito, eu vou excluir uma e aplicar outra. Eu não tenho como ponderar regras, tá certo? E aí, o que é que eu resolvo, o que é que eu uso, né, para excluir uma e aplicar outra? Ou eu vou usar, né, a técnica, digamos assim, da especialidade, porque a lei especial, a regra especial, afasta a regra geral, a regra especial afasta a regra geral. Isso é uma forma, uma técnica de resolver o problema, né? E aí nós vamos trabalhar isso melhor, esse conflito aparente de normas, em uma aula específica. Ou então eu vou utilizar a regra da temporalidade, ou seja, a lei mais nova, a lei mais recente afasta, revoga a lei geral, certo? A lei mais velha. Então, se eu tenho uma lei velha, tenho uma lei nova, a lei nova prevalece, tá certo? Então, a regra, né, aplica-se à ideia de exclusão, enquanto os princípios aplicam a regra da ponderação, tá bom? A técnica da ponderação, fica até melhor assim. E aqui o detalhe, eu falei que princípios poderiam ser explícito ou implícito, as regras são sempre previstas, sempre explícitas, tá bom, pessoal? Bom, aqui, rapidamente, eu tenho a classificação das normas penais. Tenho normas penais incriminadoras, né? São aquelas que descrevem condutas puníveis e impõem as respectivas sanções. E as normas penais incriminadoras, que eu já citei um exemplo para você, o artigo 121, né? Matar alguém, é isso? Você já viu lá? Todas as normas, ela tem um preceito primário e um preceito secundário. Preceito primário e preceito secundário. Aquela parte descritiva do artigo 121, por exemplo, matar alguém, isso aí é o preceito primário. Aquela parte que eu tenho a definição da pena é o preceito secundário. Então, se você abrir o artigo 121, você vai encontrar lá, matar alguém, preceito primário. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. De 6 a 20 anos. Preceito secundário, tá bom? Isso aí é norma penal incriminadora. Temos normas penais não incriminadoras também, que são aquelas destinadas a tornar lícita determinadas condutas, ou esclarecer determinados conceitos, ou fornecem também princípios gerais para a aplicação da lei penal. E aí essas normas penais não incriminadoras, né, que elas não buscam proibir condutas, elas buscam não proibir condutas, elas podem ser permissivas, ou complementares ou explicativas. Se elas são permissivas, dizemos que são aquelas que determinam a licitude ou a impunidade de certas condutas, embora essas condutas elas sejam típicas em face das normas incriminadoras. Por exemplo, matar alguém é uma conduta proibida, mas se você mata em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, você vai estar diante de uma norma penal permissiva, né? Quando há ali a permissão para que você realize aquela conduta que, mesmo sendo típica, não haverá o crime, porque não vai haver a ilicitude da conduta, certo? Vamos explicar direitinho depois o que é fato típico, vamos explicar direitinho o que é ilicitude, o que é culpabilidade, quando estivermos trabalhando teoria geral do crime. Isso aqui é só uma introdução geral para você compreender a ideia de princípios que vamos trabalhar daqui a pouco, tá certo?
Ó, normas penais complementares ou explicativas são as que esclarecem o conteúdo das outras normas ou delimitam o âmbito de sua aplicação, né? E aqui a gente vai ter como explicativa o artigo 327, que dá o conceito de servidor público, de agente público, que nos serve principalmente quando estamos estudando os crimes contra a administração pública, né? Para a gente saber quem é o servidor público. Né? Então, a gente vai encontrar uma norma penal explicando o que é agente público. Né? Pessoal, mais na frente, nós vamos estudar depois aqui, quanto a normas penais, a ideia de norma penal em branco, certo? Mas já que estamos aqui, só a título já de adendo, se liga só nisso. Quando eu tenho um preceito primário preenchido e o preceito secundário, geralmente, não preenchido, aliás, ou quando eu tenho um preceito primário que falta complementar, que falta o sentido completo lá no preceito primário, eu vou estar diante de uma norma penal em branco. Uma norma penal em branco é uma norma que não tem o seu sentido completo. Por exemplo, aqui você vai lembrar lá da lei de drogas. Né? Lá da lei de drogas. Você vai encontrar condutas como tráfico de droga, ou posse de droga para consumo pessoal, mas se você ler a lei toda, você não vai encontrar o que é droga, o conceito de droga. Isso aí vai depender de uma portaria, né? Um ato administrativo, uma portaria da Vigilância de Saúde, dizendo que é droga. Quando uma outra norma ela preenche o sentido dessa primeira norma, nós estamos diante de uma norma penal em branco. Mas vamos detalhar bem depois o que é norma penal em branco ao revés, norma penal em branco ao quadrado, ou de fundo constitucional. Tudo isso em uma aula específica vamos trabalhar, tá ok, pessoal? Então, fiquem todos na santa paz de Deus e que vamos estudar, vamos detonar, vamos ter foco e nos encontramos na próxima aula para discutir princípios em espécie, né? Os princípios do direito penal em espécie, tá ok? Então, pessoal, foco, força e muita fé nos estudos.